eleitor está sempre esperando que a oposição vai ter uma receita melhor do que quem está no governo, ou a chegada de Javier Milei ao poder foi uma ruptura um pouco maior dos modelos que já foram experimentados. E eu faço essa pergunta já a gente tentando olhar um pouco para frente, assim, Javier Milei conseguiria sustentar o discurso e as práticas dele na próxima eleição, ou a Argentina tende a voltar a um outro modelo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ver o Milei como resultado, e nisso o Zago trouxe isso no início, né? A gente tem que ver o Milei como resultado de alguns movimentos globais com relação a posturamento político. Num certo sentido, o Milei está vinculado, sim, a alguns processos históricos dentro da Argentina de flexibilização, de privatização especialmente no contexto de flexibilização de capitais, né, de abertura para movimento especulativo, que faz parte da história econômica da Argentina e que eu acho que se vincula a uma espécie de tragédia anunciada, onde tu tem, por um lado, mais uma vez, choques de gestão para controle de gastos acelerados, ok? Que não são correlatos com nenhum tipo de criação de rede para os efeitos do choque. Quando a rede rompe, abre a mão para um outro tipo de populismo depois. E aí a gente tem o ciclo histórico argentino. De um lado, choques violentos, sem rede. A rede dá resultados sociais catastróficos. O resultado social catastrófico abre o caminho para populismo ou para autoritarismo no contexto argentino. E muitas vezes a resposta ao autoritarismo, né, a resposta ao populismo é ela mesma pela via autoritária no contexto argentino também, historicamente. A gente não precisa falar aqui da ditadura argentina e de como a ditadura argentina tentou transformar a economia argentina a fórceps. Né? Acho que isso também é um dado importante a ser colocado dentro do cenário. O Milei está dentro de uma tradição argentina de flexibilização e de cortes públicos. Ponto. Agora, como ele faz isso? Como ele faz isso, por exemplo, questionando diretamente o peronismo, não reivindicando o peronismo de forma alguma. Isso é uma postura antiperonista. Isso é uma postura que não está vinculada à institucionalidade argentina clássica, ou seja, ele não se vincula a nenhum dos discursos argentinos clássicos. Isso eu já acho mais interessante, porque ele se coloca dentro desses movimentos antipolítica, né, e de uma certa forma ele mesmo se caracteriza assim, libertários. Né? Agora, não quero entrar aqui naquela falácia, né, do verdadeiro holandês, né, que isso não é um verdadeiro libertário, ou isso não é um verdadeiro liberal. Acho que isso é improdutivo, a gente não precisa torturar os ouvintes do Conversas Cruzadas com esse debate, ok? Mas o que eu colocaria é o seguinte, desculpa estar com o disco riscado, ok, pessoal? Desculpa mesmo, mas é que para mim esse é o fulcro do debate e o fulcro da resposta. Controle inflacionário não é desenvolvimento. Controle inflacionário não é qualidade de vida. É bom sim que as pessoas estão comprando mais. Não discuto isso. Eu tenho minhas dúvidas se as pessoas estão comprando mais de fato na Argentina. Os dados que eu vejo são extremamente ambíguos. Então, não sei sobre isso. O que eu sei, com certeza, é dado, é que a institucionalidade argentina está sofrendo com esse governo. Está sofrendo como? Através dos cortes dos gastos públicos. Existe uma malha social, do ponto de vista privado, na Argentina, capaz de dar conta disso? Acredito que não. Como eu acredito que não, a minha análise é: a tendência mais alta que a gente tem aqui é de ver o mesmo movimento de sempre, ok? Uma tentativa de choque seguida por um reflexo populista. O que pode mudar isso? O que pode mudar isso é mais aporte. Mas o mais aporte aqui é o quê? Mais empréstimos, mais capital estrangeiro entrando dentro da Argentina. Esse capital estrangeiro pode controlar os movimentos inflacionários momentaneamente, mas segue sendo fato que tudo que está acontecendo aqui é aumentando a dependência argentina de capital externo e diminuindo a materialidade da economia argentina. De novo, pode ser um argumento excessivamente ortodoxo da minha parte, mas eu não vou abrir mão dessa ortodoxia aqui. Onde está a materialidade do crescimento econômico argentino nesse momento? Porque eu só vejo, ok, essa materialidade do ponto de vista especulativo, de movimento de capital especulativo. Para mim, na minha leitura, isso tem pouca durabilidade, tem pouco lastro. Me parece ser um pouco de papel, certo? Mas, de novo,
uma perspectiva, um economista heterodoxo vai discordar de mim nessa postura, nessa posição. Mas eu acredito que, do ponto de vista histórico, a gente vê o que acontece quando se faz especulação sem rede de segurança. E é crash. E é colapso econômico. Então, essa é a minha preocupação. Se a economia argentina voltar a colapsar no médio prazo, vai vir populismo ou autoritarismo como resposta, porque é assim que vem a resposta a esse tipo de tendência, né? Então, essa é a minha preocupação aqui. Quando a gente está tendo esse debate, eu espero que o Zago entenda que a gente está, pelo menos da minha parte, eu acho que a gente está tendo um debate aqui sobre tipos de modelo de desenvolvimento, ok? E, para mim, é muito mais uma questão matemática de como a gente avalia essa questão. Zago, tu acredita que o eleitor argentino quis romper não só com o peronismo, mas com um modelo de alternância que não resolveu a economia, e se nas próximas eleições ele chega com lastro, como o Pontin referiu? Sim, eu acredito que o eleitor argentino também, pela situação de repetidas vezes tentar a mesma fórmula e obter os mesmos resultados, decidiu pular um pouco da roda da insanidade e tentar um modelo novo. Um modelo que acaba entregando resultados e um modelo que, mal ou bem, falou desde o início que queria realizar esse tipo de reforma, queria desde o início estruturar e reestruturar a relação da sociedade com o Estado na Argentina, e acabou realizando e cumpriu as suas promessas. Eu acredito que chega com lastro, acredito que chega com capacidade também de disputar uma reeleição e de ter a sua capacidade de reeleição posta, especialmente por conta de que a oposição argentina foi incapaz de gerar algum tipo de resposta que não fosse o mesmo populismo, às vezes mais atrelado com o progressismo, agora nos anos 2000, e eventualmente lá atrás com o peronismo original atrelado ao fascismo, tentando sugerir outras soluções que não a tentativa de liberalização da sociedade e de mudança dessas relações. Eu acredito que sim, isso acaba levando um tempo, isso acaba levando algumas mudanças institucionais que acabam fazendo com que a antiga institucionalidade acabe sofrendo, mas que uma futura institucionalidade que vai surgir a partir disso seja muito mais organizada, muito mais perene, muito mais capaz de entregar um nível de desenvolvimento que a sociedade argentina precisa e que condiz também com os dados sociais também daquele país e com a capacidade produtiva e de capacidade de competição internacional que ela tem. E também, se a gente vai observar os dados novamente, a gente tem que se ater aos dados, não só a manchetes ou algumas percepções, a gente tem que observar dados, e nada melhor, por exemplo, do que o dado do PIB também para a gente observar. Existe, sim, investimento produtivo acontecendo na Argentina. Existe uma capacidade da Argentina conseguir construir bases para um crescimento muito mais saudável e um crescimento de longo prazo que a gente vai observar. Se a gente vê os dados para 2025, por exemplo, a Argentina cresceu cerca de 5,2% até a última divulgação. Se a gente vai olhar a expectativa para esse ano, é o de um crescimento de 4,5%, um crescimento muito acima dos seus pares de América Latina, acima do Brasil, que vai crescer algo em torno de 1,7% a 2%. E se a gente vai observar os dados de inflação, e aí é mais uma vez o governo se comprometendo a controlar ainda mais os seus gastos, a organizar ainda melhor a sua institucionalidade, conseguir entregar uma inflação de 10%, se aproximando cada vez mais de um patamar civilizado. E aí, se a gente vai observar também, por fim, eu acho que é importante a gente fazer essa ponderação, para além dessas questões de especulação, para além dessas questões de crescimento, é entender o principal fundamento do governo Milei, que é, como eu disse, essa tentativa de reorganização da relação do Estado com a sociedade. Um Estado que deixe de ser o pai de todos, um grande Estado interventor, empresário, administrador, e passe a ser um Estado focado em entregar os resultados que a sociedade argentina demanda para que o seu crescimento aconteça, que são resultados educacionais bem-sucedidos, que são resultados em segurança, que são regras do jogo claras, e que, é claro, uma velha institucionalidade poderá acabar sofrendo no meio desse caminho. E, por exemplo, pegando para um caso de América Latina ou até para o caso brasileiro, seria muito proveitoso que alguns elementos, por exemplo, da nossa institucionalidade acabassem sofrendo com um ajuste, por exemplo. Eu acho isso completamente salutar, especialmente quando a gente vai comparar, né, ele falava muito na sua campanha
do discurso da casta, né? A gente observa aqui no Brasil, por exemplo, uma construção cada vez mais firme de uma casta de privilegiados, tanto no setor privado quanto no setor público, que transformam e que moldam diariamente as relações do Estado com a sociedade para atender os seus interesses e não os interesses de uma coletividade. Aí sim a gente tem completamente a relação de privatização de ganhos e de coletivização de perdas. Pegando esse gancho de resultados, e depois quero fazer para o Pontinho a mesma pergunta, ao final do governo Milei, né, se estivéssemos chegando no final do governo Milei, quais resultados e quais indicadores ele teria que ter resolvido para ser considerado um governo em que se avançou mais do que se retrocedeu, um governo que teve sucesso e não fracasso? Posso começar? Claro. A gente tem como compromisso fundamental do primeiro governo Milei, dessa primeira etapa do governo Milei, pensando, claro, num cenário em que ele é reeleito. O primeiro compromisso dele foi muito claro e bem estabelecido com a sociedade, é enfrentar o narcotráfico, enfrentar a criminalidade. Isso ele conseguiu entregar, e ele conseguiu entregar excelentes dados, especialmente no município de Rosário e no estado de Santa Fé, que era dominado pelo narcotráfico, e com várias operações e com uma coordenação muito clara da institucionalidade, acabou fazendo com que o Estado se fizesse presente ali e entregasse resultados. E o segundo compromisso dele, o compromisso mais importante, é o da estabilização da moeda e do fim da hiperinflação e fim da inflação. Segundo o próprio governo, a expectativa de entrega de resultados de 10% acontecendo nesse ano de 2026 significa que a partir do segundo semestre já desse ano, a inflação na Argentina comece a ter o 0, ao invés de ser 1, alguma coisa, vai ser 0,8, 0,9 e assim por diante, entregando bons resultados, resultados que ainda vão se estender para o ano de 2027. E se a gente olha também todos os movimentos externos que estão acontecendo, com questão de tentar jogar mais oferta de petróleo, por exemplo, e outros elementos internacionais que vão ser também redutores de uma inflação global, a gente pode ser ainda mais positivo, ser ainda mais otimista com relação às perspectivas da Argentina, que, claro, é importante a gente ressaltar várias vezes, não vão se sustentar sem reformas estruturais que estão por vir, assim como investimentos também que estão sendo recuperados na Argentina, como, por exemplo, a gente pode citar a construção agora de um porto dentro do Rio da Prata, no estado de Corrientes. A gente vai ter agora a construção de um porto que vai ser fundamental também para a logística e melhora da competitividade argentina, para não ficar apenas dizendo que os recursos que vêm são recursos de especulação, tem investimento prático acontecendo no país, investimento que vai aumentar a renda da população, investimento que vai permitir que a Argentina explore esse novo ciclo de crescimento dentro do contexto global. Pontinho, que resultados seriam importantes serem entregues para ser considerado um governo que avançou mais do que retrocedeu? Vamos lá, então. Eu acho que a primeira questão acho que os dados que a gente coloca do ponto de vista de PIB, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, do ponto de vista de balança comercial, são dados que não podem ser interpretados de forma unilateral ou de forma, para usar de novo um termo bastante prepotente, né, nominalista. O dado não é um dado sozinho, o dado precisa ser colocado e ponderado de acordo com como a população está percebendo qualidade de vida. Então, em primeiro lugar, o grande árbitro dessas questões é a percepção. Qual é a percepção de desenvolvimento interno? O governo Milei está andando numa estrutura muito fina e sem rede de segurança, pelo menos na minha perspectiva. Eu acredito que a forma que a gente conseguiria ver é crescimento com sinais de sustentabilidade, onde o choque das opções econômicas e dos cortes públicos feitos pelo Milei não resultasse num baixo lastro, ok, com relação ao futuro da Argentina. Então, a preocupação para mim aqui é essa. Um sucesso do governo Milei teria que ser colocado em termos amplos. Por enquanto, me parece que a leitura de sucesso que a gente está colocando é uma leitura de sucesso que vai dizer, bom, está dando certo para quem está dentro da perspectiva de financiarização que o Milei está inserido. Se isso vai gerar sucesso para a população de forma geral na Argentina e de forma transversal na Argentina, eu não acredito que essas opções geram sucesso dessa forma. Eu não acredito que uma economia que faça um movimento trickle down, né, de cima para baixo, existe. Eu acredito que a gente tem que ter uma distribuição um pouco mais pareada dos resultados desde o início. Nesse momento, quem vai segurar
as consequências dos cortes é a população em geral. Então, para mim, a resposta é: o sucesso teria que ser visto como algo que gera efeitos de forma transversal na sociedade argentina. Por enquanto, eu não vejo isso, ok? Nos dados que eu tenho tido acesso e como eu tenho interpretado esses dados. A reeleição do Milei pode ocorrer na medida que ele tem um bom trânsito com relação ao sistema financeiro internacional e à obtenção de capitais. Mas, mais uma vez, é uma situação, pelo menos que eu leio, como uma situação muito conduziva a creches, ok? A colapsos econômicos pela falta de materialidade. Eu acho que o Zago tentou colocar algumas questões aqui sobre isso e, fundamentalmente, Zago, eu acho que a gente fundamentalmente discorda na leitura do fenômeno. E o divertido é, a gente vai ter o teste. O teste é a materialidade, entende? Então, o legal do debate que nós dois estamos tendo aqui, de alguma medida, vai ter o teste empírico, cara. E para mim o teste empírico é muito claro, ok? Não tem institucionalidade para segurar o baque das mudanças do ponto de vista institucional. E quando isso acontecer, quando vier a conta vai vir no formato de uma crise sistêmica. E a resposta à crise sistêmica na Argentina sempre tem o mesmo formato. E daí a gente vai ficar surpreso ao ver o Milei, ou quem quer que suceda o Milei, pode ser que o Milei termine o mandato, pode ser que ele seja reeleito, mas a tendência é, no curto prazo, a gente vê mais um movimento de explosão por não ter a faixa de segurança aqui, não ter uma rede de segurança. Então, só que, de novo, a gente vai ver isso e daí a gente vai ver o teste, porque de verdade o Milei está apostando alto, só que eu acho que ele não está apostando com o dinheiro dele. Ou seja, quem vai pagar o pato das mudanças estruturais não vai ser uma elite argentina, né? Se alguém vai pagar o pato disso é quem está no andar de baixo, dentro da Argentina, no médio, no curto prazo, talvez. Então, para mim é essa a questão. O plano deu certo? Bom, o plano criou um tipo de controle inflacionário. Deu certo para quem está com controle dentro dos capitais argentinos nesse momento, que não são os argentinos. O que vai acontecer depois, eu prefiro optar pela resposta histórica no caso argentino. Mas, de novo, vai ser divertido ver isso, porque pode ser que eu quebre a cara, e daí o Zago vai pegar o telefone e vai me ligar e vai dizer, viu? Mas, de novo, é uma situação aqui que é uma situação de verificação fácil. A minha preocupação é sempre a mesma, ok? Quando essas questões quebram, e historicamente, nunca se faz o meia-culpa do lado de quem fez a abertura econômica. A culpa é sempre da reação populista e nunca da abertura econômica feita de forma irresponsável, ou feita de forma flexibilizada, ou feita com um otimismo exacerbado. Eu sou a favor, sim, de um gradualismo nesse tipo de questão. Pode ser que eu seja muito ortodoxo, pode ser que eu seja muito conservador, tudo bem. Agora, eu acho que tem um risco muito caro aqui, e quem está pagando esse risco não é quem está fazendo a aposta. E isso é perigoso, certo? Então é essa questão aqui que eu veria, terá sucesso ou não? Para mim a pergunta é sempre, para quem e como a gente vai avaliar o que significa sucesso nesses casos.